Há um cansaço que vai além do físico. É o cansaço da alma. E Deus conhece esse cansaço melhor do que você imagina. Você já chegou num ponto em que não estava apenas cansado de trabalhar? Cansado de problemas? Cansado de lutar? Cansado de tentar? Cansado de orar sem sentir resposta? Cansado de ser forte? Cansado de acreditar que vai melhorar? E ao mesmo tempo, com culpa por se sentir assim? Essa pergunta vai ser respondida ao longo desse vídeo. E a resposta não vai te pedir para ser mais forte. Ela vai te mostrar o que fazer quando a força acabar. Há pessoas que não querem desistir da vida. Elas apenas gostariam de descansar um pouco da luta. Existe uma crise que está varrendo o Brasil em silêncio. E os números são tão grandes que as autoridades de saúde do mundo inteiro já não conseguem mais ignorar. A Organização Mundial de Saúde incluiu oficialmente o burnout na classificação internacional de doenças, como um fenômeno sério de saúde pública. Não é fraqueza, não é frescura. É uma condição reconhecida pela medicina mundial como resultado de estresse crônico que não foi cuidado a tempo. No Brasil, os dados são ainda mais alarmantes. Em 2024, mais de 472 mil brasileiros se afastaram do trabalho por transtornos mentais. 67% a mais do que no ano anterior, o maior número da série histórica do país. E o burnout estava entre as principais causas. 30% das pessoas ocupadas no Brasil sofrem com os sintomas dessa síndrome hoje. Isso significa que a cada 3 pessoas que você conhece, uma está no limite ou já passou dele. E as buscas no Google confirmam o que os consultórios e os hospitais estão vendo. Nos últimos 5 anos, buscas pelo termo burnout cresceram 160% no Brasil. Buscas por ansiedade cresceram 130%. Mas aqui existe uma camada que os dados médicos não capturam. Existe um burnout que vai além do trabalho. Existe um esgotamento que não aparece no CID, que não tem laudo, que não gera afastamento, mas que é real e pesado e que muitas pessoas de fé carregam em silêncio porque não sabem como nomear sem se sentir espiritualmente fracas. É o esgotamento de quem continua na fé, mas não sente mais nada. É o cansaço de quem ora todo dia e a oração parece automática, sem chama, sem presença. É a exaustão de quem serve. Cuida de todo mundo, está sempre disponível para os outros e não tem mais nada para si. É a fadiga de quem lutou muito, perdoou muito, esperou muito e agora olha para dentro e encontra uma espécie de vazio que a fé não parece estar preenchendo no momento. Se você reconhece alguma dessas descrições, o que vem a seguir foi escrito para você, porque a Bíblia tem muito mais a dizer sobre esse tipo de esgotamento do que a maioria das pregações aborda. E o que ela diz não é: seja mais forte. Não é: ore mais. Não é: você está falhando. O que ela diz é muito mais humano, muito mais gentil e muito mais transformador do que isso. Antes de ir às histórias, preciso desfazer uma mentira que muitas pessoas de fé carregam sobre o esgotamento. A mentira é essa: se você tem fé de verdade, não chega no limite. Essa afirmação não tem base bíblica. Ela está em circulação nas comunidades cristãs há décadas. E o estrago que faz é enorme. Porque quando a pessoa de fé genuína, comprometida, que ora e serve e luta, chega ao ponto de esgotamento, a primeira coisa que ela sente além do cansaço é culpa. E a culpa drena o que sobrou de força. E o ciclo se aprofunda. A verdade bíblica é completamente diferente. Os maiores servidores de Deus na Bíblia chegaram ao esgotamento. Não os fracos, não os incrédulos. Os maiores, deixa eu te contar sobre um deles. Moisés liderou um povo de mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Negociou com o faraó. Abriu o Mar Vermelho. Recebeu os 10 mandamentos. Viu a glória de Deus de perto, como nenhum outro humano da história havia visto. E mesmo assim, chegou num ponto tão crítico de esgotamento que o sogro dele, Jetro, o encontrou sentado de manhã até à tarde, julgando o povo sozinho
absorvendo os problemas de todos, sem parar, sem delegar, sem descanso. Êxodo, capítulo 18, versículos 17 e 18. Registra o que Jetro disse com uma franqueza impressionante. O que você está fazendo não é bom. Certamente você vai se esgotar. Você e este povo que está com você. Jetro não disse que Moisés estava pecando. Não disse que ele não tinha fé suficiente. Disse que o modelo não era sustentável. E a solução não foi espiritual no sentido que a maioria esperaria. Foi prática. Delegar, distribuir a carga, criar uma estrutura que não dependesse de um único homem carregando tudo. Deus não repreendeu Moisés pelo esgotamento. Deus enviou o sogro com sabedoria. Mas a história mais cinematográfica da Bíblia sobre esgotamento vem de outro profeta. Elias havia acabado de viver um dos momentos mais poderosos do Antigo Testamento. No Monte Carmelo, sozinho contra 450 profetas de Baal, ele havia convocado fogo do céu numa demonstração de poder que não tinha precedente. A vitória foi total. A presença de Deus foi inegável. E então, logo depois desse momento de fé absoluta, a rainha Jezabel mandou uma ameaça de morte e Elias fugiu. Isso é importante demais para passar rápido. O mesmo homem que havia ficado imóvel diante de 450 profetas inimigos entrou em pânico com uma ameaça de uma mulher e caminhou um dia inteiro pelo deserto. Se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Já chega. Senhor, tira-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Já chega. Não há descrição mais honesta de esgotamento total do que essas duas palavras. Já chega. Não aguento mais. Não tenho mais força para continuar. Prefiro parar aqui. E o que Deus fez diante dessa declaração de rendição completa de um dos seus maiores profetas? Não repreendeu. Não cobrou. Não deu um sermão sobre fé. Não disse levanta e seja forte. Enviou um anjo que tocou nele e disse: levanta e come. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Comida, descanso, cuidado físico. Antes de qualquer palavra espiritual, Deus cuidou do corpo de Elias. E depois que Elias comeu e dormiu, o anjo voltou uma segunda vez e disse algo que é uma das frases mais compassivas da Bíblia inteira: levanta e come, porque a jornada é muito longa para você. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus não disse: você não deveria estar tão cansado assim. Deus reconheceu: a jornada é longa. Você tem razão em estar cansado, e por isso eu estou aqui. Isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas, quando chega ao esgotamento, não precisa de uma cobrança, não precisa de mais responsabilidade, não precisa que ninguém liste o que ela deveria ter feito diferente. Ela precisa de alguém que diga: eu sei que a jornada foi longa, levanta, come, eu estou com você. Esse é o Deus da Bíblia, não o Deus que exige que você nunca canse. O Deus que vem ao seu encontro quando você já caiu debaixo da árvore. Agora, deixa eu te apresentar a passagem, que é o centro de tudo que precisamos entender sobre esgotamento e fé. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus disse as palavras mais conhecidas da Bíblia sobre descanso, mas raramente exploradas em toda a sua profundidade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma palavra nessa passagem que a maioria das pessoas passa direto. Todos. Venham a mim todos os que estão cansados, não os que estão cansados por razões válidas, não os que esgotaram a fé por causas nobres. Todos, sem distinção, sem avaliação da legitimidade do seu cansaço, sem exigência de que você explique por que chegou até aqui. E tem outra palavra igualmente poderosa,
sobrecarregados. O termo original em grego é bebarimenoi, que significa literalmente oprimidos pelo peso, pressionados por baixo de um fardo que ultrapassa a capacidade de quem carrega. Não é o cansaço de um dia ruim, é o cansaço estrutural, acumulado, de quem carregou mais do que deveria por mais tempo do que conseguia. Jesus viu exatamente esse tipo de cansaço e disse: venha até mim com isso. Traga esse peso específico, esse cansaço específico, essa sobrecarga específica, traga para mim. Mas há algo ainda mais profundo nessa passagem que precisa ser dito. Jesus não prometeu apenas descanso do trabalho, prometeu descanso para a alma, que é uma coisa completamente diferente. Descanso do trabalho é uma noite de sono boa, um fim de semana livre, umas férias. É necessário e real, mas é temporário. O cansaço volta junto com as obrigações. Descanso para a alma é diferente. É uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudaram. É uma estabilidade interior que não depende do ambiente externo estar controlado. É o tipo de descanso que Paulo descreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente. Esse descanso não vem de resolver todos os problemas, vem de uma conexão com Deus que transcende os problemas. E como essa conexão é feita? Quando você está esgotado demais para sentir alguma coisa. Aqui está algo que as pessoas de fé precisam ouvir. Você não precisa de força espiritual para chegar até Deus. Você precisa apenas chegar. O próprio convite de Jesus foi feito para quem não tem força. Venham a mim os que estão cansados, não os revigorados, os cansados. Isso significa que o esgotamento não te desqualifica do encontro com Deus. Ele é exatamente a condição que Jesus especificou para o convite. Você não precisa chegar em boa forma. Você pode chegar como Elias chegou, caído debaixo de uma árvore, sem querer mais tentar. Deus não vai cobrar um nível mínimo de disposição espiritual para estar com você. Mas preciso ser honesto sobre mais uma coisa. Esgotamento severo, especialmente quando envolve sintomas físicos, como incapacidade de dormir, perda de apetite, pensamentos de que seria melhor não estar aqui. Isolamento que dura semanas é um sinal que requer cuidado profissional além da espiritualidade. Deus usou Jetro para ajudar Moisés. Enviou um anjo com comida e água para Elias. O cuidado de Deus frequentemente chega através de pessoas médicos, psicólogos, terapeutas. Buscar esse cuidado não é falta de fé, é sabedoria. É honrar o corpo e a mente que Deus te deu. Espiritualidade e cuidado profissional não se excluem. Se você ou alguém que você conhece está num nível de esgotamento que parece além do suportável, busque ajuda especializada. Isso é parte do processo de cura, não uma alternativa a ele. Agora quero te dar 4 âncoras práticas para quem está no esgotamento hoje. A primeira âncora é pare de se cobrar por estar cansado. Elias não foi repreendido pelo esgotamento. Moisés não foi repreendido por precisar de ajuda. Jesus convidou os cansados sem pedir explicação. O cansaço não é pecado. É um sinal de que você chegou ao limite humano. E limites existem. Deus os criou. Respeitá-los não é fraqueza, é sabedoria. A segunda âncora é: o cuidado de Deus começa pelo básico. A resposta de Deus para Elias no esgotamento foi comida, água e sono. Antes de qualquer palavra profunda, antes de qualquer revelação espiritual, Deus cuidou do corpo. Se você está esgotado, pergunte primeiro: eu estou dormindo? Estou me alimentando? Estou me movendo? Estou com pessoas que me fazem bem? O cuidado espiritual não substitui o cuidado físico. Eles caminham juntos. A terceira âncora é: entregue a carga que não é sua carregar. Uma das raízes do esgotamento que Moisés vivia era a incapacidade de delegar.
Ele queria resolver tudo sozinho. Queria ser suficiente para todos. E isso é uma forma de desconfiança disfarçada de devoção. Como se a situação fosse desabar se você parar. Como se ninguém mais pudesse cuidar do que você cuida. Mas Deus não te chamou para ser indispensável em tudo. Ele te chamou para ser fiel no que é seu. O que vai além disso, você pode e deve colocar nas mãos dele e nas mãos de outros. A quarta âncora é: o Deus que encontrou Elias debaixo da árvore vai te encontrar aonde você está. Você não precisa se recuperar antes de ir a Deus. Você pode ir a Deus no estado em que está, esgotado, confuso, sem palavras de oração bonitas, sem disposição para louvar, sem energia para mais nada. Vá assim, porque o Deus da Bíblia não é um Deus que espera você melhorar para então se aproximar. Ele é o Deus que vai ao deserto onde você caiu e toca no seu ombro e diz: levanta, come. A jornada é longa, mas eu estou contigo. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Mesmo os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Não é uma promessa de nunca cansar, é uma promessa de que o cansaço não é o fim da história. A renovação vem, e ela vem de esperar no Senhor, de entregar o peso, de deixar que o Deus que não cansa sustente o que você já não consegue sustentar sozinho. Se você chegou até aqui nesse vídeo e reconheceu a sua história em algum momento, escreve nos comentários: levanta e come. São as palavras que o anjo falou para Elias. E hoje elas são para você. Essa declaração simples é uma escolha de voltar à vida, mesmo sem ter forças ainda para dar o próximo passo inteiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está no limite. Às vezes a maior coisa que você pode fazer por uma pessoa esgotada é colocar nas mãos dela uma palavra que diz: eu te vejo, Deus te vê. E isso não é o fim. Se você ou alguém que você conhece está passando por um esgotamento severo, não hesite em buscar apoio profissional. Cuidar da saúde mental é um ato de responsabilidade com a vida que Deus te deu. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus, a pessoa que está ouvindo essa oração agora chegou até aqui com um cansaço que talvez não saiba nem como descrever. Pode ser o cansaço de anos de pressão sem pausa. O cansaço de cuidar de todo mundo e não ter quem cuide dela. O cansaço de lutar por uma situação que não muda. O cansaço de sorrir quando por dentro está seco. O cansaço de orar sem sentir. O cansaço de continuar tentando. E hoje, Senhor, eu peço que você faça o que fez por Elias. Que você toque nesse ombro cansado com gentileza, não com cobrança. Que você envie o sustento que essa pessoa precisa. Seja ele físico, emocional, espiritual ou prático. Que você diga, com a clareza que só você sabe dar: levanta, come. A jornada é longa, mas eu estou contigo. Que essa pessoa sinta, de uma forma real e inegável, que o cansaço dela não a afastou de você. Que ela não precisa chegar em boa forma para ser recebida. Que o convite de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, é para ela, agora, exatamente no estado em que está. E que ao sair desse momento, ela saia não necessariamente com todas as forças de volta, mas com a certeza de que não está carregando esse peso sozinha. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreve amém nos comentários. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma palavra nova esperando por você aqui. Canal 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus.